Tipos de hackers. Sim, eu sei. Por mais que a maior parte de quem já é da área já saiba sobre isso, ainda assim, um canal sobre hacking ético não é um canal se pelo menos não tiver algum conteúdo que fale sobre, até porque este é um canal para aqueles que querem começar por algum lugar. Eu sou o David e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo estarei falando um pouco sobre cada tipo de hacker e seus conceitos. Por favor, se você gostar do vídeo e aprova o meu conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscreva e ative o sininho para receber os meus próximos vídeos. Detalhe, infelizmente tive um atraso com meus próximos vídeos, justamente porque fiquei cuidando um pouco da minha saúde, mas agora vou tentar trazer mais conteúdos. Vamos lá, pessoal. Para a gente começar, temos que começar pelo começo, ok? E antes da gente começar, como eu sei que é um conteúdo que é um pouco mais fácil da gente se perder ali, o que eu fiz basicamente? Eu fiz um mapa mental justamente para a gente ficar mais organizado. Ou seja, eu fiz um mini mapinha aqui, onde eu vou estar listando e mostrando para vocês cada tipo de hacker. E detalhe, se você está querendo entrar no mundo do hacking, eu aconselho que você assista os meus outros próximos vídeos, onde eu vou falar bastante por onde você pode estar começando. Mas, voltando ao vídeo, vamos lá. Tipos de hackers. Bom, primeiramente, nós temos que ter em mente que no mundo do hacking, principalmente no hacking ético, é um serviço, ok? É um trabalho. E de hackers profissionais, nós temos os três principais tipos de hackers, tá? Então eu vou, nesse vídeo, estarei abordando desde aquele hacker profissional até o hacker de jogos, ou seja, aquele hacker scripter de jogos que vocês já estão familiarizados. Mas eu não aconselho que vocês chamem este hacker de script de jogos de hacker, e vocês já vão entender o porquê. Vamos lá. Primeiramente, no mundo profissional, nós temos os hackers profissionais, ou seja, vá, sério, não diga. São os hackers que têm três tipos de categorias. Nós vamos ter os hackers White Hat, o Black Hat e o Grey Hat, tá? Ok, mas o que cada um desses hackers significa no final? Simples. Os hackers éticos são aqueles hackers que eles vão descobrir falhas em sistemas, tá? Eles vão descobrir falhas em sistemas e estar reportando elas para as entidades oficiais, né? Ou seja, se o site, a aplicação, web application, ele tiver alguma parte vulnerável ali, em um serviço de pentesting, muito provavelmente, o hacker ético ele estará fazendo o relatório de segurança, ele vai fazer um teste de penetração, ou seja, que eu já vou chegar lá, né? E esses hackers, eles são voltados somente para o profissionalismo, ok? São aqueles hackers que vão descobrir as falhas, ou seja, peritos em análise de cibersegurança, hackers éticos que buscam falhas e as reportam para os clientes. Aqui, o objetivo é descobrir as falhas antes que algum hacker malicioso as descubram, ok? Seguidamente, nós temos o oposto do White Hat, ou seja, o Black Hat. Acho que é bem axiomático dizer o qual tipo de hacker Black Hat seria, né? O oposto dos éticos, estes invadem bancos, roubam contas, vendem informações privilegiadas. Normalmente fazem por orgulho, vingança ou apenas por diversão, ok? Ou seja, esse hacker aqui, ele é basicamente aquele hacker malicioso, né? Aquele hacker que vai espalhar vírus, aquele hacker que vai contaminar alguns servidores, alguns documentos com ransomware. Então, tem que tomar bastante cuidado com esses tipos de ataques. E é justamente para isso que serve o serviço de pentesting, que nós já vamos chegar lá, ok? Depois, seguindo esse tipo de hacker, do White Hat, do Black Hat, nós vamos ter então o Grey Hat, que ele seria mais ou menos uma polimerização do hacker ético com o hacker malicioso. E este hacker, eu acredito que seja o hacker que vocês precisam tomar muito mais cuidado, até porque, além do cara ter indícios de ser um chapéu preto, ele ainda assim pode ser um chapéu branco ao mesmo tempo, e assim as empresas podem estar confiando nesse cara justamente por ele falar que é ético, mas ele nem sempre é ético, ou seja, às vezes esse hacker cinza, ele descobre algumas falhas, mas eles não a reporta para a empresa, ao contrário. Alguma dessas falhas aí, ele guarda justamente para ele mesmo. Por quê? Porque ele simplesmente quer abusar dessa falha futura, né? Ou seja, ele pode vender algumas informações privilegiadas, ele pode vender alguns arquivos, né? Ele pode postar algumas senhas em fóruns de leaks, né?
Então é muito interessante a gente dar uma olhadinha sobre isso, né? Aqui, ó, sendo os dois ao mesmo tempo, este hacker normalmente não reporta todas as falhas para o cliente, guardando metades para si mesmo. Para uso posterior é abusivo da falha, ou para apenas comercializá-las, tá bom? E aí você me pergunta, nossa, mas existem realmente 3 tipos de hackers? Existem muito mais ainda, mas no cenário profissional, os 3 principais são esse. Há indícios do Red Hat, mas eu acredito que vai confundir bastante, então eu coloquei os 3 principais hackers profissionais, ok? E seguido aqui do hacker ético, ou seja, o chapéu branco, nós temos aqui então, né, um hacker que ele vai fazer os tipos de serviço. Mas afinal, qual é o tipo de serviço de um hacker chapéu branco, né, normalmente? No cenário profissional, existem uns serviços que as empresas contratam, tá? Que se chama Pentest. Mas o que é Pentest? Penetration Test, ou seja, teste de penetração, né? É aquele hacker, como eu falei antes, é um hacker que vai testar as vulnerabilidades de um sistema e, contudo, ele vai acabar estar reportando essas vulnerabilidades para o cliente, para uma empresa, né? Justamente para descobrir as falhas antes que os hackers maliciosos, os Black Hats, descubram essas falhas e possam estar explorando para uso posterior, ok? E detalhes, esses hackers, tanto os hackers profissionais quanto alguns outros tipos de hackers, eu vou falar disso daqui a pouco, eles também podem participar de algumas outras equipes, ok? Mas antes, vamos continuar falando daqui. Tipos de pentest, né? No pentest, como é um teste de invasão, nós temos cada tipo categorizado, tá? Nós temos então o white box. Mas o que é um tipo de pentesting white box, tá? No serviço de pentesting white box, nós temos uma visão, né, de um hacker que ele terá todas as informações da empresa disponíveis para ele. Então os funcionários terão o seu conhecimento de quem você é, né? Todo mundo vai saber quem você é. Você provavelmente, né, eles vão lhe conceder o benefício de você ter acesso privilegiado aos servidores, né, aos provedores ali para fazer alguns testes internos de redes, né? Ou seja, esse teste aqui normalmente eu acho mais raro você fazer ataques de engenharia social e phishing. Normalmente porque você não vai simular a visão de um Black Hat, estará simulando a visão, sim, de um White Hat, né? E eu até deixei anotadinho, teste de invasão onde o atacante terá todas as informações do alvo, exemplo, nome dos funcionários, acesso às contas e às redes internas, né? E assim sucessivamente, tá? Depois disso, nós temos então o Gray Box, ou seja, ele é polimerizado com Black Box e White Box. No Gray Box, nós basicamente vamos ter então os hackers que estarão, os clientes, perdão, que estarão contratando o serviço da caixa cinza, tá? Por favor, gente, não vamos confundir White Box com os tipos de hackers White Hat, ok? Isso aqui são tipos de pen test, ok? Então nós temos White Box e Gray Box. No Gray Box, basicamente, você vai ter a metade dos dois, né? Ou você vai ter, normalmente, as informações de um hacker profissional, a visão de um hacker que tem algum tipo de acesso, entretanto você não terá o consentimento ali, a aprovação, né, para ter todas as informações também de todas as senhas, de todos os cadastros de todos os funcionários, ok? Em parte terá acesso apenas às metades das informações. Este também se obtém uma visão híbrida, justamente por ter metade do pacote Black e Gray. Exemplo, não terá acesso às redes internas, entretanto, terá acesso aos funcionários e contas ou vice-versa. Bom, então dando continuidade, nós temos aqui o Black Box, finalmente o Black Box, tá? Este daqui eu acho que é o tipo de serviço mais legal que tem, porque aqui você literalmente estará simulando a visão do hacker malicioso. Então você realmente vai fazer um teste ofensivo na empresa, ou na organização, ou no site, né, na web application, seja onde for, de um chapéu preto. Neste você não obterá nenhum tipo de acesso ou conhecimento do alvo. Literalmente, você terá a mesma visão e conhecimento de uma pessoa por fora.
estará simulando a visão de um Black Hat, hacker malicioso. Normalmente, a engenharia social e phishing, spear phishing e vishing é permitida neste pacote, tá? E eu estarei falando futuramente sobre tipos de phishing também, tipos de engenharia sociais, e que fique bem claro que a engenharia social ela faz parte do mundo hacker, entretanto ela não foi criada por hackers. Na verdade, ela é uma arte, ok? É uma arte, simplesmente. E a partir da engenharia social, pode ter também o phishing. Phishing não é engenharia social, ok? Vai ficar meio confuso aí, mas eu vou fazer um videozinho dedicado falando mais a respeito. E voltando um pouco aqui para trás, né? Nós temos então, que eu cheguei a falar para vocês, desses hackers profissionais, tá? Pessoal, detalhe, se eu estiver falando muito rápido, peço perdão, tá? Eu tô gravando esse vídeo um pouco gripado, mas eu precisava passar esse tipo de conteúdo porque eu acredito que seja um vídeo muito necessário, principalmente em um canal de cibersegurança, ok? Eu acredito que todo canal que se preze aí, pelo menos, tem que ter um vídeo falando sobre os tipos de hackers, né? Principalmente para quem está começando aí na área do hacking pen testing, ok? Então aqui nós temos as equipes, né, os times, pertencentes a empresas para testes ofensivos de ameaças da empresa contratante. Por exemplo, no pentesting, normalmente para que a empresa confie mais no profissional e não o contrate de fora, normalmente eles fazem um time, tá? Mas que tipo de time seria esse? Seria um time Red Team, ok? Este hacker, White Hat, esse aqui, ó, White Hat, ele pode fazer parte de equipes Red Team, ou seja, equipes ofensivas de segurança da empresa. Então, uma empresa, por exemplo, ela pode ter muito bem um tipo ali de equipe preparada para fazer esses testes ofensivos de pentesting já dedicados da empresa, né? Então, ó, esse hacker também pode se fazer presente em equipes de Red Team, tá? São equipes que as empresas contratam para fazer os testes de pentest. Ok? Então, dando continuidade, já falei um pouco aqui dos tipos de pentest. Vamos partir então para os tipos e categorias desses tipos 3 principais dos hackers, né? Eu falei um pouco do White Hat, vamos falar agora um pouco sobre o Black Hat, né? O cara, por mais que ele não seja um hacker ético contratado para fazer um pentesting ali, né, profissional ético na empresa, esse cara ele também pode trabalhar como cracker, ou seja, esse cara ele pode ter serviços que você às vezes encontra na net de cracking de hash de senhas, né, por exemplo. Isso aqui está quase categorizado ao cracking também dos jogos, ok? De softwares, né, licenças. Outras habilidades que se enquadram nesse tipo de hacker seria o cracking de hash de senhas e piratagem de licenças de software, exemplo Adobe, jogos e pets. Alguns fornecem serviços para quebrar hash, outros já vendem leaks e arquivos vazados, tá? Dependendo de sua motivação, este procura alvos para fazer ameaças e contaminar alguns dados com ransomware. Então, a gente pode ver que às vezes o White Hat, ele não, assim como ele não tem uma única direção, né, de um serviço de pentest, ele não tem um único tipo de serviço, ele pode trabalhar tanto em equipes de Red Team, quanto ele pode atuar no cenário do pentesting profissional em empresas contratado por fora também, né. No Grey Box, este hacker, né, pode se passar e se auto-renomear como ético, entretanto é preciso ter muito cuidado, né. Isso aqui acho que a gente já falou um pouco, quando eu mencionei ali. Pois ele pode pertencer a equipes de Red Team e roubar algumas informações relevantes também, tá? E tem essas também, ninguém é perfeito, pessoal. Não fiquem pensando também que toda equipe de Red Team é 100% segura. É preciso fazer uma avaliação segura dentro de cada indivíduo de equipe de Red Team, porque vai que o cara, no final das contas ali, ele tem alguma informação privilegiada, né? O cara é um chapéu cinza dentro da equipe, já pensou? Não seria nada agradável, né? Ter algumas informações expostas, né? Mas antes da gente dar continuidade para outros tipos de caminho que esses hackers profissionais podem seguir, nós temos que abordar também os hackers amadores, né? Os hackers mais simples, aqueles hackers
que estão começando, né? Aqueles hackers que querem apenas divertimento, né? Aqueles hackers que são mais extrovertidos para essas coisas, que não querem seguir tanto, às vezes eles querem, né? Mas alguns outros querem apenas por diversão, né? E é por isso que eu não acho legal chamar esse tipo de hacker, né? Esse tipo de scripter de hacker. Vamos lá. Nós temos o Lummer, tá? Pessoal, por mais que até na própria busca do Google tenha, o Lummer não necessariamente ele é o próprio Script Kid, ok? São pessoas novas que estão começando aos poucos. Este hacker é bem semelhante ao Script Kid. Entretanto, ainda assim, pode fazer algum dano simples com seus conhecimentos, tá? Ou seja, esse hacker é aquele cara que ele tá aprendendo, né? Ele quer trabalhar com isso, mas ele ainda tem pouco conhecimento. Então é preciso tomar muito cuidado, ainda assim, com esse tipo de hacker, que por mais que ele tenha pouco conhecimento, dependendo do que ele aprendeu, ele pode encontrar alguma vulnerabilidade no sistema e também usufruir da falha. E o pior ainda é que, como ele está aprendendo, ele vai querer, então, entrar dentro dessa falha aí, né? E acabar explorando, infelizmente cometendo um pequeno delito, um pequeno crime, né? Depois do Lama, nós temos o próprio Script Kid. E é aqui que a palhaçada começa, pessoal. É nesse tipo de hacker aqui que vocês estão familiarizados, principalmente no mundo gamer. Esse hacker, ele é aquele pestinha que gosta de se expor. Sabe aquela criança que usa qualquer script que já se passar por um hacker profissional e que fica se exibindo ainda, falando: ah, eu consegui hackear o Free Fire, eu usei hack no Free Fire, no jogo, ah, eu tô no League of Legends ali, eu tô usando um bot, né, scripter. Ah, eu sou um hacker. Não, cara, esse cara não é um hacker. Hackers são pessoas profissionais de testes de invasão, né? De bug bounty, do mundo hacking mesmo, tá? Esses scripts, sim, eles podem ter sido criados por white hats, por black hats, por grey hats, né? Por hackers profissionais, mas os script keys acabam usufruindo desses scripts, se passando por esses hackers, vocês entenderam? É basicamente como se o hacker, ele fizesse... Vamos supor, o hacker, ele é aquele confeiteiro. E o Script Kid é aquele cara que ele vai pegar o bolo e falar que foi ele que fez, entendeu? Hackers que normalmente não entendem muito. Diferente do Lummer, este pode simplesmente copiar alguma habilidade de um Black Hat ou apenas usar exploits mais simples. Parte desses exploits pode ser somente as dorks do Google, né? Que é um outro vídeo que eu também vou falar a respeito, tá? E ao mesmo tempo eu vou apresentar uma das minhas ferramentas, um dos meus softwares que eu desenvolvi em Python 3, que é bem interessante aí da gente estar usando no meu outro próximo vídeo também sobre phishing, ok? E também sobre ataques de injeções SQL. São vulnerabilidades já conhecidas, entretanto, ainda não deixa de ser, por mais que seja muito conhecida, não deixa de ser importante de ser acrescentada neste canal, até porque o foco é hacking ético, tá? Entretanto, ainda assim, esse hacker pode ser uma criança ou até mesmo um adulto. Normalmente gostam de exibir algumas habilidades para amigos ou colegas, simplesmente se mostrando como hacker profissional ou criminoso. Mas ainda assim, são perigosos? Depende do nível do Script Kid, né? E caso ele tenha algum tipo de contato com alguém mais experiente, né? Simplesmente, dependendo das coisas que este hacker sabe, ele pode dar um prejuízo significativo. Infelizmente, também tem essas, galera. Dependendo dos contatos que esse Script Kid tem, pode ser que alguém na família, algum colega, seja um hacker mais experiente e dê algumas outras informações para ele. Até porque, como o Script Kid ele estará usando alguns exploits já prontos, ele pode muito bem ter uma fonte mais confiável de uma pessoa que já desenvolva isso para ele. Pode também trazer prejuízos significativos, né? Curiosidade, esse hacker ficou mais famoso nos anos 2000 por abusar muitas vezes do SQL Injection, que ainda assim é muito popular e perigoso atualmente. E detalhe, a injeção ao SQL, ela começou em 1998, ok? Mas ela acabou sendo muito mais explorada nos anos 2000 aí, principalmente em 2000,
2006, não me engano se é 2006, 2007, perdão caso eu esteja errado, não me lembro de cabeça, é onde teve maior queda, maior ataque aí de injeções SQL, onde as pessoas acabaram roubando muitas senhas dos bancos de dados, né, contas de administradores. Hoje em dia isso daí foi corrigido, mas ainda assim, por mais que algumas tecnologias do SQL Injection estejam mais avançadas, ainda assim é possível fazer a injeção SQL a esses dados, ok? A esses databases. Eu vou falar disso em um vídeo específico. Aguardem, ok? Vamos lá então. Atualmente ele se faz muito presente no cenário gamer, em cheats de jogos prontos e trapaças. E finalmente a gente chegou aonde eu queria dizer principalmente. Gente, pelo amor de Deus, parem de falar que esses hackers de jogos são hackers, porque eles não são. São crianças ou adolescentes que abusam de algum script já pré-criado para fazer presente no cenário gamer. Ou seja, esses cheats dos jogos de Free Fire, League of Legends com aqueles bots, né, que controlam jogos para upar conta ou simplesmente para não levar dano, né, desviar de todas as habilidades, isso é apenas cheat. Cheat não é hacking, ok? Ele pode sim ter sido criado por um hacker experiente, mas não quer dizer que a maior parte dessas pessoas que abusam do hacking, do cheat, seja um hacker. Eu acredito que a abreviação mais correta de vocês falarem desse tipo de hacker é o script kid, ou apenas cheater. Um cheater, ele não é um hacker, e que fique muito bem claro, tá bom? Então vamos parar aí de falar que esses scripts kids, né, são hackers, né? Tipo, hacker conseguiu inúmeros bitcoins não, conseguiu inúmeros RPs no LoL, né? Hacker conseguiu ganhar ouro infinito no Free Fire, um exemplo, tá? Isso não existe, tá bom? São script kids, são cheaters, ok? Dando procedimento. E agora nós vamos falar continuar falando então sobre o Lummer, né? Os Lummers podem ser muito confundidos com script kits, mas estes não se exibem muito, buscam conhecimento e realmente tentam aprender mais sobre o assunto. Então ele é basicamente aquele hacker que está querendo ter conhecimento ético, ou infelizmente pode ser um black hat também, que queira ter um conhecimento maléfico, só que ainda assim ele é novo na área e ele está tentando buscar conhecimento, né? Ele está tentando ter conhecimento aprendendo mais. Ele começa como Lummer, até se tornar um hacker profissional, Black Hat ou White Hat, ok? O ponto fraco deste hacker, por muitas vezes, seria o erro de passar algumas informações equívocas de segurança, ou simplesmente passá-las pela metade, por simplesmente não terem aprendido muito sobre aquilo. Isso daqui eu anotei relevante àquelas pessoas, né? Isso tinha muito antigamente, lá em 2012, onde tinha algumas pessoas que ensinavam a buscar algumas falhas, só que elas não entendiam muito do assunto, infelizmente, né? Elas não entendiam realmente a fundo como que aquilo funcionava. Ou seja, tinha aqueles vídeos com uma qualidade um pouco inferior, né? Por mais que seja tecnologia, ainda assim, não eram vídeos totalmente explicativos. Eles só passavam um pano por cima, né? Falava só em cima ali dos assuntos, que realmente era mais fácil de entender. Então isso daí é uma pessoa que está começando. Eu não critico esse tipo de hacker, pelo contrário, eu acredito que esse cara tem muito potencial, até porque ele é uma nova geração de hackers, né? Ou seja, o cara vai estar ligado nas vulnerabilidades mais recentes, ok? E agora, para a gente dar continuidade aos tipos de hackers, todos esses hackers que eu falei, tanto do cenário esquerdo, amador, tanto do cenário direito, profissional, nós temos que dar continuidade às profissões deles, né? Mas eles só podem seguir esses caminhos? Não necessariamente. Existem outros objetivos e profissões para pesquisadores de segurança. Análise forense e OSINT, por exemplo. Forense e OSINT, ok? OSINT, eu vou falar um outro vídeo à parte disso daqui também. É um vídeo dedicado que eu quero separar para falar para vocês, ok? O que é uma análise forense e uma análise OSINT, tá? Existem outras networkings para os White Hats também. O Bug Bounty é um deles, por exemplo, ok? E o site que eu vou deixar cadastrado aqui, que eu vou mostrar para vocês, é o site da HackerOne. Mas o que é a HackerOne? A HackerOne é um site
onde algumas empresas cadastram elas mesmas nesse site para que os hackers éticos possam procurar as falhas e então estar reportando. E ao reportar a falha, será passado por um processo de verificação que, se aprovado, você pode ganhar uma quantia razoavelmente significativa dependendo do nível de vulnerabilidade que você descobrira. Então, por exemplo, o Bug Bounty é aqueles serviços semelhantes ao Pentesting, só que o contrário do Pentesting, você não é contratado. Você escolhe a empresa que você quer fazer o teste de invasão. Se você encontrar alguma vulnerabilidade, você simplesmente estará reportando e ganhando para isso, ok? Mas tem que ser rápido e tem algumas dicas bem interessantes da HackerRun que eu também posso estar passando para vocês, caso você queira ganhar dinheiro apenas pesquisando falhas gratuitamente nessas empresas. E olha, eu vou dizer que cada dia que passa tem mais e mais empresas dedicadas a querer proteger mais ainda os seus sistemas contra ataques e ameaças, ok? Então a gente pode ver aqui que tem, por exemplo, o próprio TikTok, né? Que ele estava pagando de praticamente $1.000 aí, né, por uma vulnerabilidade de cross-site script no XSS com payload, né. Temos também a plataforma da PlayStation, né, Blinding User SQL Injection, olha que interessante, né, da Sony, um site da Sony que o cara acho que acabou descobrindo, o próprio browser, né, o do Brave, que eu já usei bastante, Brave, eu parei de usar um pouquinho, e a gente pode ver que tem muitos e muitos mais sites interessantes aí. Talvez eu faça um vídeo futuro só dedicado a Bug Bounty, ok? Mas por enquanto eu vou focar mais no pentesting tradicional mesmo, tá bom? Então, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu deixei anotado aqui. Acredito que não. Já cheguei a falar sobre tudo. Bom, galerinha. Deixa eu ver. Tá. Pessoal, então acho que é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Realmente deu um pouquinho mais de trabalho. Não por conta do tempo aí que eu reservei para isso, isso é o que eu mais gosto de fazer, mas sim por conta que eu gravei esse vídeo um pouco gripado. Peço perdão caso tenha ficado acelerado. E peço perdão pela qualidade do som. Mas eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e me sigam no Instagram, que vira e mexe. Eu estou postando alguma coisinha interessante lá também sobre hacking e pentesting, ok? Meu nome é David, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!